Eu vou fazer, então, a apresentação do professor Renan. Por favor, amigo, fique à vontade. O professor Renan, Renan Faria, me desculpe aqui se eu errar na pronúncia, professor. Krüger, está correto? Do alemão Krieger. Krieger, que é o tremado aqui, Krieger. Isso mesmo, Paulo. E o último nome aqui do professor é Tamai, a pronúncia é essa ou não? Tamai, correto. Exatamente, japonês. Bom, tá bom, professor. Vamos lá. O professor Renan, então, é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito pela PUC, do Rio Grande do Sul, e também pela Universidade de Pavia, na Itália, mestre em Direito pela Unicinos e pela PUC de Minas, especialista em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor titular do Programa de Graduação e Pós-Graduação da FADISP, professor da pós-graduação Lato Sensu da PUC de São Paulo, do Mackenzie, e também da Escola Paulista de Direito. Professor titular de Estratégia Concursos e da UNASP. Foi professor assistente e visitante do Programa de Graduação da USP e professor do Programa de Graduação e Pós-Graduação da PUC do Rio Grande do Sul. Presidente da Comissão de Processo Constitucional do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro do IAPL, International Association of Procedural Law, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, do IBDP, do Instituto de Direito Processual Civil, também do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, CBPJ, da BDP-PRO, que é a Associação Brasileira de Direito Processual, e do CEAPRO, Centro de Estudos Avançados de Processo. O professor Renan é advogado, árbitro, consultor jurídico e parecerista. Essa aqui é só a primeira parte do currículo do professor, não imprimi todo o currículo, porque senão ia acabar o toner da minha impressora. Mais de 50 páginas, né, de livros, artigos, participações em bancas. Então, esse professor tem realmente um currículo aí invejável. Parabéns, professor. Então, nós vamos dar início, então, professor. Vou passar a palavra para o senhor, então, para fazer as considerações, né, a respeito da cois-julgada, seus aspectos polêmicos e atuais. E depois, então, a gente abre a pergunta para os alunos, né? Como eu havia dito, nós temos alunos da graduação, que vai aí do primeiro até o quinto ano, foi um aberto convite para todos. Alunos também da pós, ex-alunos também participando, tem um colega, né, advogado, tem um colega que é professor, o professor Wagner, que está aqui, ele também é assistente fiscal da Secretaria da Fazenda aqui do Estado de São Paulo, e todos aqui amigos, né, com certeza nós vamos, né, ter muito ganho aí com as lições do professor Renan, que é um grande especialista no tema da coisa julgada. Tá? Bom, professor, o senhor está com a palavra, então. Tá ótimo, meu amigo Paulo. Muito obrigado, alegria grande poder estar aqui com vocês, cumprimentar os nossos amigos da instituição. Antes de tudo, é uma felicidade grande, né, de poder dividir esse momento com vocês e, ao mesmo tempo, conversar um pouco sobre um tema que me apaixona muito. Rapidamente aqui, talvez estejam vendo um Renan um pouco cansado, evidentemente, como muitos dos senhores aí que já trabalharam durante o dia, mas também porque, antes de falar do tema, o Renan um pouco cansado, não só pela advocacia, mas também porque tive uma notícia triste recentemente, de que alguns parentes meus, relativamente próximos, morreram agora no Chile, entre aqueles 6 que foram noticiados recentemente no Jornal Nacional, inclusive. Então, passei um dia de altos e baixos, né, com algumas tristezas e outras alegrias, como a liminar que o próprio amigo Paulo acabou de comentar, e por isso que eu estou um pouco aqui com o farol baixo, entre aspas, mas fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, que é isso aqui. Bom, a coisa julgada, antes de falar evidentemente disso, falar um pouquinho, até porque foi proposital, sem pensar, mas foi proposital. Esse livro que fala sobre coisa julgada, que depois eu vou pedir ao Paulo que sorteie com a turma, eu vou enviar para vocês. Esse livro foi ontem, inclusive antes dessa nossa aula de hoje, foi fechado o acordo para fazer a segunda edição dele. Então é engraçado, eu falei, poxa, vou dar uma aula sobre coisa julgada com o amigo Paulo, com o pessoal da Toledo, e ontem tive a felicidade de ter a segunda edição desse livro anunciado. E vou mandar aí para os amigos também. Então,
parece que muitas coisas casam para o bem aqui. Antes de falar, então, de coisa julgada, Paulo, só para falar para nossos amigos aí que estão buscando um espaço no mercado de trabalho, vou tomar aqui a liberdade de gastar no máximo 1 minuto, 2 para falar disso. Eu também praticamente fiz igual a vocês aí, vim de família simples, e evidentemente não tive muita escolha que não fosse estudar, tão somente. Eu fiz uma carreira muito rápida. Depois que terminei os estudos do pós-doutorado, ingressei como sócio aqui no escritório Arruda Alvim, que é onde eu estou hoje, inclusive, e advogando no Brasil inteiro. E o que eu posso dizer para os amigos é que todo o esforço que nós fazemos e que vocês hoje fazem para estudar e se especializar, realmente vão fazer a diferença logo mais quando vocês estiverem no mercado de trabalho, quer na advocacia, quer de outro lado no mundo dos concursos públicos, onde eu também trafego porque dou aula em preparatórios para concurso. Então, rápida passagem que eu digo é isso para vocês. Tudo é possível, basta sentar, se dedicar e estudar. Mas vamos lá, que esse não era o objetivo só, né, Paulo? Vamos lá. O objetivo de falar com meus amigos é coisa julgada. E eu, então, vou ser pontual. Antes disso, eu quero indicar alguns livros que vocês estão vendo aqui. Sobre o tema da coisa julgada, e mais precisamente sobre a estabilidade da decisão judicial, eu posso indicar esse livro de autoria do Eduardo Arruda Alvim, meu e do Daniel Granado. Esse livro está indo para a 2ª edição e tem um capítulo interessante sobre estabilidade das decisões judiciais no processo constitucional. Depois eu indicaria esse livro que acabei de mostrar aqui, o Coisa Julgada. É um livro que eu já planejei, estudo isso há mais de 15 anos, né? Então, é um tema que me fascina. A gente vai conversar sobre isso hoje. Também indicaria um outro livro meu, que foi minha tese de doutorado, A Coisa Julgada no Controle de Constitucionalidade. E a grande pergunta é, será que as decisões do Supremo no controle de constitucionalidade abstrato fazem coisa julgada? Por que o Supremo pode, por exemplo, hoje, autorizar a prisão em 2ª instância, sendo que no passado ele já havia decidido que não? Um outro exemplo, como é que pode o Supremo hoje declarar constitucional a união afetiva, quando no passado ele declarou que era inconstitucional? Um outro exemplo, como pode o Supremo, por exemplo, permitir a redemarcação de terras indígenas com algumas regras específicas, Raposa Serra do Sol, o que ele não havia feito no passado, em outras ações já? Um outro exemplo, aborto de anencefalo. Como pode o Supremo decidir hoje por descriminalizar o aborto de anencefalo e desencarcerar as mulheres, sendo que no passado ele dizia que isso não poderia ser feito em hipótese nenhuma, porque não estava no tipo, não era excludente, né? Então, temas como esses nos provocam a pensar se realmente a coisa julgada se forma neste tipo de processo. E eu vou chegar lá depois. Tem um outro exemplo muito interessante, que é do fundo rural, né? O Supremo declarou recentemente constitucional o fundo rural, já tendo declarado no passado por 2 vezes inconstitucional o fundo rural. Então, como pode acontecer isso? E a gente vai falar sobre isso depois também. Mais uma indicação do meu manual, essa era a 1ª edição, saiu agora esse ano a 2ª edição, que é este aqui, de Direito Processual Civil, que eu, inclusive, vou mandar também pelo amigo Paulo para sortear aí com os nossos amigos da Instituição Toledo de Ensino. Tá bom, queridos? Essas são algumas das indicações. Só voltando aqui para as mídias sociais, acho que nós estamos até tentando ficar aqui moderno, né? Vocês vão ver que tem algumas formas de me encontrar aqui. Eu tenho o Instagram, está ali embaixo, é @RenanTamai, é o profissional, e eu tenho o @RenanTamai no Facebook também, profissional. Tá bom, queridos? Feitas as indicações, vamos direto ao tema. Coisa julgada. O que é a coisa julgada antes de pensá-la como um instituto e um conceito? A coisa julgada, antes de qualquer coisa, ela é um instrumento importante de estabilidade das decisões judiciais. Veja lá. Quais são os mecanismos de estabilidade das decisões judiciais? Trânsito em julgado, preclusões, que são várias, né? Temporal, lógica, consumativa, pró-judicato, coisa julgada, prescrição e decadência. São esses alguns dos grandes elementos de estabilidade de uma decisão judicial. E qual é a função política da coisa julgada? É a de gerar segurança jurídica. E, evidentemente, feita a coisa julgada em uma determinada demanda, eu tenho segurança jurídica, paz social e estabilidade. Correto?
Então, esse é o cenário que a coisa julgada, evidentemente, produz. Ela é um elemento pacificador que, evidentemente, se dará. Por quê? Porque o Poder Judiciário afirma determinada relação jurídica, por exemplo, declara determinada relação jurídica, e essa declaração se tornará, como nós veremos, imutável e indiscutível. Eu logo chego lá. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho dessa função social ou função da coisa julgada. Portanto, essa é a função política da coisa julgada, de proteger o cidadão de uma discussão eterna. A ideia é que não se eternizem as questões. Então, esse é um ponto que vale a pena aqui o primeiro destaque. Agora, de onde vem a coisa julgada? Vamos passar adiante. Ela tem uma origem dupla. Para alguns, ela remonta à época da antiga Roma. E aí nós vamos lembrar dos processos que se desenvolviam na época lá, por exemplo, o processo da extraordinária cognitio, era uma das fases. Performance, por exemplo. Nós temos ali 3 fases no processo romano, que basicamente tinham como função dar a alguém, que não as partes, a possibilidade de resolver um conflito. E desde lá, nascia um elemento que se indicava como a origem da coisa julgada, que era um mecanismo de estabilização dessa decisão, para que ela se tornasse inquestionável. Há para outros também, de outro lado, a notícia de que a coisa julgada talvez venha do direito babilônico. E aí nós estamos falando de mais de 3.700 anos para trás. Isso também é uma outra importante informação. Esse slide que está aqui, depois eu vou passar para os amigos também. Então, fiquem tranquilos, não precisa anotar basicamente tudo. E aí passo a um próximo ponto. Veja, nós temos aqui no Brasil hoje, e não só no Brasil, mas no mundo, um debate bastante interessante sobre essa corrente, e eu explico a importância dela, que é a doutrina da tríplice identidade, a treseadem, como dizem alguns, ou triadem. Na verdade, o que é a tríplice identidade? Ela é uma corrente doutrinária criada pelo comendador Matteo Pescatori, que tem uma finalidade só. Fazer o quê? Buscar identificar as ações por elementos que mostrem a própria formação da coisa julgada, não só a forma de identificar uma ação. Vamos pontuar aqui para entender. O próprio artigo 337, no parágrafo 2º, ele deixa a seguinte notícia, de que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, limites subjetivos da causa e também limites subjetivos da coisa julgada. Seguindo, a mesma causa de pedir, causa petende, que são os fatos e fundamentos, e os mesmos pedidos. Veja que aqui estão o que nós chamamos de limites objetivos da causa e da coisa julgada. Portanto, a tríplice identidade é um dos grandes elementos de identificação das demandas e da formação da coisa julgada. Porque o limite subjetivo da causa é, congruentemente, o limite subjetivo da coisa julgada. Ou deveria ser. Se a ação é de Paulo contra Pedro, somente Paulo e Pedro devem ser, em regra, atingidos pela coisa julgada. Efeitos da sentença é outra coisa, que nós vamos falar depois. Então, esse é o primeiro aspecto. E a tríplice identidade é um caminho seguro para se identificar como se fraciona o que é o que na coisa julgada. E a causa de pedir e os pedidos, basicamente, nos mostram quais são os limites objetivos da coisa julgada. Ou seja, qual a declaração, qual o comando decisório que se tornará imutável e indiscutível. Isso é bastante importante. Fica aqui o meu alerta e o meu destaque com relação à teoria da tríplice identidade. Vou seguir, queridos, vou seguir. Passando pela ideia da tríplice identidade, nós chegamos à conceituação do que seria a verdadeira coisa julgada. Eu vou pontuar aquilo que é mais simples, eu passo rapidamente, aquilo que é mais complexo, eu vou parar um pouquinho mais. Aqui é simples, mas ainda assim eu preciso conversar com os amigos. Há na doutrina 2 formas de observar a coisa julgada. Há aqueles que conceituam coisa julgada como coisa julgada formal e material. Os senhores já devem ter, e as senhoritas também já devem ter ouvido falar disso, ou já leram, né? E há aqueles, como eu, que só dizem que coisa julgada será aquela que realmente for a coisa julgada, material. Por uma razão, a coisa julgada formal, ao final, nada mais é do que uma preclusão. Preclusão
máxima, inclusive, que não é imutabilidade e indiscutibilidade, porque eu posso repropor a ação. E, em repropondo a ação, eu posso, evidentemente, discutir a causa que pretende. Então, o grande ponto aqui é perceber que, para alguns, essa divisão de coisa julgada formal e material serve como um mapa de classificação da coisa julgada. De outro lado, entendo eu, diferentemente disso, que coisa julgada só será aquela que realmente decidir a causa de pedir, os pedidos e afirmar qual é o conteúdo imutável e indiscutível. Eu já vou falar sobre isso. Pode ser uma declaração, uma condenação, uma mandamentalidade, uma executividade lato sensu, ou até, como nós vamos ver, outras situações colocadas ali. E aí são duas correntes que dialogam muito sobre coisa julgada, né? De um lado, a imutabilidade para o Ovídio Araújo Batista da Silva, e do outro, a imutabilidade que vê o Barbosa Moreira. Essas duas correntes eu logo mais trago aos amigos. Mas a primeira notícia, portanto, é essa aqui da coisa julgada material. E aí nós chegamos, então, à conceituação que o código utiliza, né? Eu vou tomar aqui a liberdade de simplesmente ler para os amigos rapidamente o dispositivo para discutir sobre o atingimento disso aqui. Diz o artigo 502, denomina-se coisa julgada material, e é engraçado que o código, evidentemente sabendo disso, só trata da coisa julgada material. Ela é o quê? A autoridade. A autoridade é uma força. A autoridade que torna imutável, e a partícula é de adição, não é alternatividade, não é ou, é e. Imutável e indiscutível. A decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Aqui, portanto, qual é a leitura que nós devemos, então, fazer? Coisa julgada é uma força, uma autoridade, que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. O que não é decisão de mérito não faz coisa julgada, portanto. Primeira premissa. Segunda premissa. A coisa julgada tem dupla proteção. Primeiro, uma imutabilidade. Eu não mudo mais. E depois, uma indiscutibilidade como consequência. E aqui nasce a diferença entre coisa julgada e trânsito em julgado. E preclusão. A preclusão e o trânsito em julgado, eles são atingidos pela imutabilidade no mesmo processo. E não fora dele. Agora, a coisa julgada é atingida pela imutabilidade no mesmo processo e pela indiscutibilidade em qualquer processo. Tanto assim o é que existe uma preliminar de contestação chamada de coisa julgada. Então, essa é a ratio, a razão de ser deste dispositivo. E aqui nasce uma outra discussão que eu comecei a falar e agora vou terminar. Há duas correntes fortes no Brasil sobre o que é coisa julgada. Antes dessas duas correntes, tivemos uma outra internacional. Enrico Túlio Liebman, todos evidentemente já ouviram falar dele, ou de algum modo, se não ouviram falar, vão ainda ouvir falar, ou já tiveram a oportunidade de ler livros do Liebman, vão perceber que Liebman dizia que coisa julgada era um efeito. Coisa julgada para ele era a imutabilidade do efeito. Essa foi a primeira tese que Liebman apregoou. Uma tese que, na época, para a Itália, funcionou, mas logo se provou insuficiente, e explico por quê. Quando eu digo que os efeitos, ou o efeito da decisão é imutável, eu, evidentemente, estou dizendo que no mundo dos fatos nada pode ser diferente do que foi decidido. E isso é muito perigoso e uma falha. Explico. Imagine que eu sou condenado a pagar ao meu amigo Paulo 50 mil reais. Pode ser que eu simplesmente chegue ao Paulo e diga, Paulo, eu não tenho como lhe pagar 50 mil, mas vamos fazer diferente. Eu lhe dou um veículo que tenho. Serve para você? Serve. Se a imutabilidade estivesse nos efeitos, essa conduta não poderia ocorrer, porque a imutabilidade dos efeitos diz respeito à imutabilidade das consequências da decisão. Paulo não poderia receber o veículo no lugar dos 50 mil. E eu não poderia dar o veículo no lugar dos 50 mil. Porque seria imutável o efeito da decisão. E isso era coisa julgada. A imutabilidade dos efeitos do comando. E isso já se provou que não é, evidentemente, coisa julgada. Os efeitos de uma decisão são plenamente imutáveis pelas partes.
por uma situação da vida, por uma realidade social, e assim vai. Então, é o exemplo que a gente pode ver, uma condenação em alimentos. Então, eu estou condenado a pagar para meu filho, eu ainda não tenho filho, mas, por exemplo, faz de conta, estou condenado a pagar para o meu filho 5 mil reais de pensão por mês. Imagine que no dia seguinte eu ganhei na loteria, ou fiquei ainda mais rico. É evidente que se eu puder ter uma melhor condição, meu filho pode revisar os alimentos para um outro valor, bem como pode ser que eu tenha perdido tudo, não tenha mais patrimônio algum, e não possa pagar 5 mil por mês para meu filho. É evidente que o pagar alimentos para meu filho estão acobertados ali pela força da coisa julgada. O dever está acobertado. Agora, o valor que se deve pagar, este, por exemplo, pode ser revisto, pode ser modificado, porque isso é efeito da decisão, resultado, e não a própria decisão imutável, comando. Né? Então, foi isso que começou a se discutir. E no Brasil, se construíram duas teses. A primeira delas, a do Ovídio, que dizia o seguinte: Liebman errou. Liebman errou. Coisa julgada não é imutabilidade do efeito. Coisa julgada é imutabilidade do comando declaratório. Então, o que o Ovídio dizia? Coisa julgada só será a imutabilidade da declaração. Então, se declarou o pai, isso não muda mais. Agora o resto pode mudar. Essa foi a primeira corrente. A segunda corrente, do professor Barbosa Moreira, ambos, infelizmente, já falecidos. A segunda corrente do professor Barbosa Moreira diz o seguinte: não, coisa julgada é a imutabilidade do comando decisório, quer seja uma declaração, uma condenação, uma mandamentalidade, e assim sucessivamente. Né? Então, para Barbosa Moreira, o comando decisório, ou seja, a decisão, é imutável e indiscutível. Para Ovídio, só a declaração, e não todo o resto. E eles dois, evidentemente, superaram a tese de Liebman. Liebman, inclusive, no final dos seus livros, na produção final dos seus livros, admitiu o seu equívoco e, inclusive, afirmou, realmente, coisa julgada não é imutabilidade de efeito. Então, chegou-se a esse cenário em tempo atual. E aí, então, passamos a um próximo aspecto depois dessa discussão. Limites da coisa julgada. Limites subjetivos. O que é o limite subjetivo da coisa julgada, basicamente, para tratar disso aqui? É o limite vinculado aos sujeitos que vão receber a imutabilidade. Exemplifico melhor aqui. As partes. É por essa razão, por exemplo, que o terceiro, que não é parte, não pode ser prejudicado pela coisa julgada. Se ele pode ser beneficiado, eu vou conversar com os amigos logo mais, não agora. Mas, inicialmente, por que um terceiro não pode ser atingido pela coisa julgada? Por uma razão. Porque ele não foi parte. Ele não participou da produção decisória em contraditório. Não é razoável nem incrível que ele sofra a força da coisa julgada, porque ele não participou do processo. Então, o limite subjetivo da coisa julgada é vinculado às partes que participaram do processo em contraditório. Essa é a regra. E nessa estrutura, nós temos formas de ver os limites subjetivos. Interpartes, entre as partes, e aqui nós estamos falando de processo individual, entre a Maria e entre o Pedro, nós temos a seguinte situação: ultrapartes, quando atinge, além das partes do próprio processo, a terceiros em algum caso. E aqui é o exemplo que eu dou da substituição processual. Né? Caso em que, por exemplo, o substituído mesmo, não participando da lide, pode receber os seus efeitos. E aqui a tutela é coletiva, via de regra. São casos de tutela coletiva, que vem de ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo, e assim vai. Ainda, ela pode ser erga omnes, atingindo não só a um grupo ou classe, mas atingindo a todos. E aqui, via de regra, nós estamos falando de processos coletivos de natureza difusa, às vezes, inclusive. Estamos falando de uma situação muito maior, que lança os efeitos da decisão a todos, independentemente de terem participado ou não do processo. Então, é mais uma situação que se deve colocar. Indo adiante, eu quero ultrapassar os limites subjetivos e passar os limites objetivos rapidamente. Olha que interessante o 503, eu só vou chamar a atenção dele muito rapidamente, falo um pouquinho sobre isso e vou para as partes mais nebulosas que já estão chegando. O 503 fala o seguinte para nós.
A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito, de novo, mérito, tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, que é o limite objetivo da coisa julgada. É o conteúdo decidido que se torna imutável. Exemplo, eu tenho uma ação que busca a declaração de relação jurídica, o reconhecimento de que o Renan é devedor do Paulo. Se a declaração judicial que vier na sentença disser que Renan é devedor do Paulo e que esse débito será apurado em liquidação em sentença, por exemplo, a coisa julgada nesse caso, no seu limite objetivo, se dá em relação a essa declaração de que o Renan é devedor de Paulo e que deve pagar a Paulo. É uma declaratória com uma constitutiva positiva e que, inclusive, tem ordem, mandamentalidade. Pague. E isso vai ser apurado em liquidação, por exemplo. Esse é o limite objetivo da coisa julgada, o conteúdo, que vai se tornar indiscutível e imutável. O limite subjetivo, nós já falamos, é Renan e Paulo, sujeitos. Essa é a primeira premissa. Mas não é só isso que eu quero enfrentar com os amigos. Eu quero enfrentar com os amigos o que vem agora. E esse é o primeiro ponto difícil de debate. Aqui eu vou parar porque nós precisamos discutir com profundidade isso. Porque nós temos uma chamada, por alguns, extensão dos limites objetivos da coisa julgada, por outros, ampliação dos limites objetivos da coisa julgada. Explico. A coisa julgada, no seu limite objetivo, ela está focada na causa de pedir, naquilo que se pediu na inicial, naquilo que se pediu na contestação e naquilo que se estabilizou com o saneamento. Então, veja, até aqui eu tenho o que nós chamamos de delimitação da causa, delimitação do que eu quero, meu pedido e o contrapedido do réu. Bom, uma coisa é o que nós chamamos de questão principal. A questão principal pode ser a seguinte, veja lá o exemplo. Eu tenho uma ação em que o Renan obrigou alguém, mediante ameaça, com uma arma, por exemplo, a assinar uma assunção de dívida. Imagine que essa pessoa assinou a assunção de dívida e o Renan hoje está cobrando o valor da assunção de dívida. Essa é a questão principal. Portanto, a questão principal é Renan está cobrando por uma assunção de dívida. Tá bem? Segundo passo. Aí, então, nós poderemos ter um outro debate. Nesse processo primeiro, a questão é só essa. Renan deve e o valor é tal. Todavia, o que acontece é que o Renan não podia fazer nada nesse processo principal porque ele ainda estava sob ameaça. A pessoa que lhe ameaçou disse o seguinte, meu amigo, você vai assinar, senão eu vou matar você, sua mãe, seu pai, sua esposa, seus cachorros, seus gatos. Gatos eu tenho, cachorro não. Vou tocar fogo na sua casa, vou acabar com a sua vida. É evidente que eu vou assinar a assunção, qualquer um dos senhores aí assinaria e não discutiria. E o sujeito ainda disse mais. E ai de você que abra o bico. Não abriria o bico de jeito nenhum. Agora o Renan se mudou para Esbórnia. Brincadeiras à parte, aqui o Renan se mudou para um outro país ou para um outro local. E então o Renan resolveu fazer o quê? Trazer uma questão prejudicial à principal, qual seja a nulidade do negócio jurídico. Qual? Por vício de vontade? Coação? Pode ser por lesão, dolo, etc. E essa questão prejudicial, ela é posta de duas formas. No velho código, ela era posta por meio da ação declaratória incidental, que não tem previsão no novo código, e que alguns dizem que ela não existe mais. Eu tenho certa restrição com isso, porque entendo que ela existe, sim. Ela é uma ação declaratória comum, que simplesmente pode ser proposta para buscar declarar a questão incidente e prejudicial. Agora, eu também posso fazer isso no curso do processo, antes da decisão, da sentença. Se eu estiver em uma fase processual anterior à sentença e posterior ao saneamento, por exemplo, quando as questões de fato e de direito já foram delimitadas, basta que, ao que penso eu, por singelo pedido, se faça a questão prejudicial e se prove.
para que ela possa ser objeto da sentença. Então, o que acontece aqui é um mecanismo excepcional, porque o meu pedido é pague Renan, porque você deve. A minha resposta na contestação é não pago, não devo, mas não digo por quê. Isso está estabilizado. Em tese, eu não poderia decidir fora desse esquadro. Todavia, o parágrafo 1º, nós vamos ver, permite que a questão prejudicial seja conhecível pelo julgador e decidida pelo julgador em tempo e faça parte da coisa julgada, mesmo não tendo sido objeto do pedido inicial na causa petende pelo autor e pelo réu, desde que o momento seja adequado e razoável. E veja então comigo quais são os requisitos para isso. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial. O outro exemplo que eu poderia dar, por exemplo, aqui, é de uma ação de cobrança de aluguéis, por exemplo. Então, estou lá eu sendo cobrado por aluguéis que eu já paguei. Mas eu tenho um outro sujeito que subloca de mim um quarto. E ele tem os comprovantes de todos os pagamentos. É evidente que se ele encontra esses comprovantes de pagamento antes da sentença, eu posso suscitar uma questão prejudicial, qual seja o pagamento, em tempo. Então, é mais um exemplo. Há outros tantos. A ação de alimentos, cuja questão prejudicial é a ausência de paternidade. Eu tenho uma ação de alimentos, de fixação de alimentos, para alguém que se acha meu filho. Mas eu tenho uma questão prejudicial a isso, que é o quê? A declaração de não ser pai, de negativa de paternidade. Se a negativa de paternidade for procedente, os alimentos serão improcedentes. Se o reconhecimento da nulidade por coação for procedente, a cobrança é improcedente. Então, veja, a questão prejudicial, ela é prévia e muito importante para definir a principal. Vamos lá, então. Então, o artigo diz: decidirá expressa e incidentalmente no processo se. Então, primeira regra. Questão prejudicial, ela vai ser decidida de modo expresso. Ela precisa ser decidida de modo expresso no processo. E, aditivamente a isso, de modo incidental. Então, essa é a regra inicial do jogo. E isso é importantíssimo que tenhamos presente, tá bem? Então, a questão prejudicial será decidida primeiro de modo expresso e incidental, ou incidentalmente no processo. Mas quais são as condições para isso? Quais são as condições? Primeiro, se desta resolução depender de julgamento de mérito. Então, a questão prejudicial só pode ser questão pertinente a mérito. Segundo, se houver a respeito da questão prejudicial contraditório prévio e efetivo. Eu preciso que a situação seja colocada de modo a que a parte prejudicada com a questão prejudicial possa exercer um contraditório prévio, ou seja, anterior à decisão, que trate da questão prejudicial e, efetivamente, debater tal tema. Então, a segunda situação é essa. E o terceiro requisito, que o juízo seja competente para decidir a questão principal e a questão, evidentemente, prejudicial. E, ao final, parágrafo 2º, não podemos ter limitação probatória de modo algum que impeça as partes de discutirem aqui a questão prejudicial. Tá bem? Então, a cognição precisa ser uma cognição plena, ela não pode ser uma cognição sumarizada, exatamente o que não se aplicaria na tutela provisória, por exemplo, e eu não posso ter restrições probatórias. Então, pontos importantíssimos para chegarmos a essa conclusão. Tá bom, meus amigos? Então, essa é outra questão importante sobre o tema. Nós também sabemos, indo adiante aqui, nós também sabemos que não faz coisa julgada no nosso sistema os motivos, ou seja, a fundamentação, e nem a verdade dos fatos. Fica aqui só um parêntese, para aqueles que querem pesquisar um pouquinho mais. Na Alemanha, o Bundesverfassungsgericht, o Tribunal Constitucional Alemão, e o sistema processual civil alemão tem uma particularidade interessante, que permite, em algumas situações, que a motivação faça parte da coisa julgada. Isso é bem excepcional, isso vai acontecer em algumas situações de controle de constitucionalidade,
realizado pela Suprema Corte, pela Corte Constitucional de lá, em que se vai permitir, excepcionalmente, falar disso. No Brasil, não. No Brasil, somente o dispositivo é que faz coisa julgada, tá bem? Então, fique aqui com essa notícia que ela é bastante importante para os meus amigos. Passando adiante, chego a um ponto que é também ponto de dor de cabeça. E eu queria conversar um pouquinho com vocês e deixar a provocação. Esse aqui eu não vou dar a resposta, mas eu vou provocar. Essa é a minha função. O artigo 506 fala o seguinte, aqui nós estamos falando de limites subjetivos da coisa julgada. Diz assim, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada. Para aqui, antes da vírgula. Isso aqui é a regra do jogo. Você foi autor? Foi réu? A coisa julgada é para vocês. Autor e réu. De modo que a coisa julgada não atinge a terceiros. Essa é uma tradição no estudo da coisa julgada. A coisa julgada não pode atingir a terceiros, em regra, nem para beneficiar, nem para prejudicar, porque o sujeito não participou do debate processual no contraditório. Como é que eu vou querer estender a alguém a coisa julgada se eu tenho, evidentemente, essa situação posta? Segundinho, queridos, segundinho. Estou numa videoconferência aqui. Perdoe-me. Esse é o problema do escritório. Acabam ligando ainda assim para a gente. Desculpe. Muito bem. E aí nós vamos adiante. Próximo passo. Próximo passo. Agora o dispositivo fala o seguinte. Ele diz que a coisa julgada é relacionada às partes entre as quais é dada, não prejudicando a terceiros. Isso é evidente. Eu não posso ter uma coisa julgada entre A e B que prejudique a C. Isso é evidente. Agora, a dúvida que fica é a dúvida que a grande maioria dos doutrinadores tem. Bom, o texto fala que não pode prejudicar, então pode beneficiar. Será que pode beneficiar? Há duas correntes aqui. Há aqueles que sustentam que sim, a coisa julgada pode beneficiar terceiros, e dão como exemplo disso as tutelas coletivas, em que o sujeito não é parte do processo, mas ele pode se habilitar para receber o benefício. E há aqueles, como eu, que dizem que não, a coisa julgada nem pode beneficiar, nem prejudicar terceiros, porque esses terceiros não participaram do processo em contraditório, prévio, pleno e efetivo. E aí desconstrói-se essa ideia da tutela coletiva, por exemplo. O que me parece aqui é que há um grande risco. O que atinge a terceiros, penso eu, e deixo aqui para que os amigos reflitam, não é a coisa julgada. O que atinge a terceiros são os efeitos da sentença. Por isso é que eu posso me habilitar em uma execução coletiva para me usufruir dos efeitos da sentença e não da coisa julgada. Inclusive, eu posso não usufruir dos efeitos da sentença coletiva, mas posso promover uma ação individual, discutindo, por exemplo, a mesma tese. Nada disso me impede, evidentemente, de observar o elemento e o fenômeno da coisa julgada. São coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Então, fica aqui o meu alerta. Entendo eu, com todas as venhas a quem pense diferentemente disso, que a coisa julgada não pode, em hipótese nenhuma, nem beneficiar, nem prejudicar terceiros. Ela pode somente atingir as partes do processo. O que acontece é que a sentença, como sempre foi, e isso não é novidade, sempre atingiu a terceiros. E o exemplo é a sublocação. O que atinge aquele sujeito que está na sublocação comigo, eu estou alugando o imóvel e há um terceiro que subloca, não é a coisa julgada. Ele pode promover uma ação para discutir os locativos com o proprietário, locador. Agora, o que o atinge são os efeitos da sentença, porque se eu for despejado por ausência de pagamento, ele vai embora para a rua também. Então, o que o atinge é efeito da sentença, e não coisa julgada. Senão, ele não poderia promover a ação. Esse é o grande ponto. Isso vai acontecer em uma série de outros casos. Fora a tutela coletiva, fora o exemplo da sublocação, entre outros tantos. Tá bem? Então, fica o meu alerta para os amigos de tema importantíssimo, que é esse aqui. Estou prometendo chegar próximo do fim, já estamos bem próximos do fim.
Antes disso, eu quero destacar só pontos finais aqui para os amigos, né? Um deles é refletir aquilo que, via de regra, ninguém reflete. E é a minha proposta aqui. Eu estou passando os slides para chegarmos lá. Controle de constitucionalidade. E esse é um ponto sensível. Será que tem coisa julgada para as decisões do Supremo? E aí fica a provocação para os meus amigos aí, para o Paulo, para todo mundo que estuda processo. Será que a coisa julgada se forma no processo objetivo, no controle abstrato, da mesma forma que se forma em um processo individual? Ou será que não se forma, ou forma-se de outro modo? Veja comigo o seguinte. Há uma diferença muito grande aqui, eu quero distinguir, porque é a hora de separar, a meu juízo aqui, o joio do trigo. A coisa julgada foi criada para estabilizar, gerar paz social, segurança jurídica a partes que litigam e têm o bem da vida. A coisa julgada não foi pensada para impossibilitar a discussão da inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Dou um exemplo. CPMF. Se a coisa julgada atingisse o controle de constitucionalidade, eu não poderia nunca mais ter discutido CPMF. Se o Supremo um dia disser que a CPMF é constitucional, eu nunca mais poderia discutir isso. E isso não é o que acontece no nosso país. CPMF já foi declarada constitucional, inconstitucional, constitucional, inconstitucional, e assim vai. Outro exemplo, aborto de anencefalo. Se houvesse formação de coisa julgada no controle abstrato, eu não poderia ter hoje uma decisão que diz que o aborto de anencefalo não gera encarceramento. Outro exemplo, eu não poderia ter união afetiva. Outro exemplo, eu não poderia ter demarcação de terras indígenas da forma que nós temos hoje, com 20 regras criadas pelo Supremo em Raposa Serra do Sol. Eu não poderia ter prisão em segunda instância. Eu não poderia ter utilização de algemas no sistema que nós temos hoje. Uma série de outras situações. Eu vou parar por aqui porque são inúmeras. Ficha limpa. Né? Então, o grande ponto aqui é, e vem a minha provocação, será que existe realmente coisa julgada no controle de constitucionalidade? E a pergunta tem duas respostas. A meu juízo aqui, simplesmente expondo para os amigos o que eu penso, que é o que está basicamente nesse livro aqui, Coisa Julgada, que está indo para a segunda edição. No controle difuso, existe coisa julgada. Por quê? O controle difuso vem da ação da Maria contra o Pedro. E ela chega no Supremo via recurso extraordinário. E o recurso extraordinário vai transitar em julgado e vai receber a força da coisa julgada. Porque é a ação da Maria contra o Pedro. Quanto a isso, não se discute. Agora, no controle abstrato, que é controle da lei em tese, e é um controle político que o Supremo deve exercer, digo eu que a coisa julgada não se forma. Por que não se forma? Por uma razão. Se eu dissesse que no controle abstrato as decisões do Supremo têm força de coisa julgada, eu não precisaria mais de legislativo, e o legislativo não poderia fazer nada se a decisão do Supremo tivesse força de coisa julgada. E nós temos um grande problema. Quer dizer que, então, se o Supremo decidir que determinada lei é inconstitucional, o legislativo não poderia mais legislar sobre isso. Outro exemplo. Se o Supremo declara constitucional determinada lei ou ato normativo, o Legislativo também não poderia mais nada dizer sobre isso. E nós temos aqui um problema enorme. Existem duas leis, a Lei 9868 e a 9882, que criam o sistema de procedimento para o controle abstrato de constitucionalidade. E elas dizem que a decisão do Supremo em controle abstrato tem um grau de vinculação que atinge aos demais órgãos do Poder Judiciário. E não ao próprio Supremo. E também não atinge ao legislador, atinge aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública. Por que não fala do Legislativo? Porque se as decisões do Supremo, no controle abstrato, fizessem coisa julgada, eu não teria mais a liberdade de permitir ao legislador a criação de novas normas, a modificação das leis. Eu não teria mais revogação de lei, nem a criação de novas normas que fossem contrárias à posição do Supremo, no controle abstrato. E essa não é a função constitucional e política que se imaginou para as decisões do Supremo no controle abstrato. Então, objetivando aqui, eu mostrei para os amigos, se nós olharmos agora no slide, alguns elementos do porquê as decisões do Supremo no controle abstrato podem não formar coisa julgada.
Primeiro, eu destaco ali, porque nós estamos frente a um processo objetivo, que tem uma natureza distinta do processo subjetivo. Aqui eu controlo a lei em tese. Não tem limite subjetivo da coisa julgada. Quem é o réu que vai receber a declaração, a condenação, a mandamentalidade? Não tem réu. Eu tenho legitimados. O presidente da República, se propuser, por exemplo, uma ADI, ele não fica vinculado à ação. Outro presidente que assumir vai seguir como legitimado a atuar ali. A mesma coisa vai acontecer com o famoso legitimado passivo. Aquele que defende a norma não é o sujeito que recebe o limite subjetivo da coisa julgada, a imutabilidade. Porque essa imutabilidade suposta, que a nosso juízo aqui não se forma, ela se destaca em relação ao conteúdo da lei, que é declarada constitucional ou inconstitucional. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, que nos parece aqui, então, é de que nós temos uma falha muito grande para discutir a formação da coisa julgada. Nós não temos limite subjetivo de respeitabilidade do comando decisório. Quem é que vai ser obrigado a respeitar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade? Quem é que vai receber a condenação? Ninguém. É a própria norma que será cons ou inconstitucional. Então, nós defendemos que, por não haver limite subjetivo da coisa julgada, fortemente colocado, uma das suas primeiras características está aqui desconstituída. Segundo passo, não há lide neste tipo de processo. Qual é o litígio? Nenhum. Eu não tenho pretensão resistida. Eu não tenho conflito de interesses. Eu tenho o debate da lei em tese. Outra coisa, né? Também temos uma ausência de vinculação ao Supremo. O Supremo pode, como já fez, declarar inconstitucional, ou o inverso, declarar constitucional hoje uma norma e amanhã inconstitucional. Nada o impede, desde que ele seja provocado. E assim, outras tantas razões que nós podemos encontrar. Eu tenho aqui uma série de exemplos. A diferença, por exemplo, de trânsito julgado e coisa julgada, efeito vinculante e coisa julgada, eficácia erga omnes e coisa julgada. Todos esses fenômenos não representam coisa julgada. São fenômenos de estabilização das decisões e de respeitabilidade das decisões, porque não se pode confundir com coisa julgada. E outra coisa, para encerrar, a função do Supremo como intérprete da Constituição. Se o Supremo é intérprete da Constituição, ele pode interpretá-la hoje de um modo e amanhã de outro. E é por essa razão que dizer que as decisões do Supremo no controle abstrato têm força de coisa julgada, evidentemente, pode representar aqui um retrocesso enorme para o Estado democrático e para a própria estruturação do Estado, de modo geral. Porque daí nós não precisaríamos de legislativo e, possivelmente, pouco precisaríamos de executivo. O Poder Judiciário faria absolutamente tudo. Criaria as normas e as mandaria cumprir. E não é essa a ideologia que nós temos de modelo de Estado, né? Então, são coisas bastante diferentes. Essa é uma outra provocação que fica para os amigos pensarem. E chego ao final, com o último tema que quero enfrentar, em vários aqui, polêmicas sobre coisa julgada não falta, né? Mas eu quero chegar no principal, que é sensível demais, porque ele mexe com o que é razoável a todos. Estamos chegando no slide, e é a minha última fala, antes de permitir que os amigos falem a respeito. Que é, basicamente, o problema do artigo 525, estamos chegando a ele, um pouquinho mais de paciência, que são vários slides, aqui. É o problema da inconstitucionalidade superveniente, que permite algo que é, entre aspas, e com todas as vênias, uma anomalia sistêmica, para não ser grosso aqui. Não é essa a minha função. Mas é uma anomalia sistêmica o que nós criamos no 525, do parágrafo 12 ao parágrafo 15. E eu quero conversar com você sobre isso agora, para encerrar. Olha que coisa curiosa. Diz ali o 525, vou começar pelo parágrafo 12. Para efeito do disposto no inciso 3º, parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título judicial fundado em lei
ou ato considerado inconstitucional pelo Supremo. Isso é maravilhoso. Se na minha ação o Supremo declara lá no final que o título que eu estou executando ele é inconstitucional por alguma razão, eu simplesmente tiro a sua exigibilidade e tudo certo. Até aí, parágrafo 12, muito bem. O problema todo nasce agora no 15. Olha o 15, o que vai nos dizer. Se a decisão do Supremo, que se refere ao 12, que é aquela que a gente falou lá, da inconstitucionalidade que atinge o título que está sendo cumprido, for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo. Isto é uma coisa que nunca se viu em lugar nenhum do mundo. Trocando em miúdos aqui o que eu vou dizer para os amigos, a situação é a seguinte. Primeiro exemplo. Tem um título judicial que está sendo cumprido. Este título, agora, por meio de uma decisão do Supremo, foi considerado inexigível e declarado inconstitucional. Por essa razão, evidentemente, destruo a execução, extingo a execução e acabo com a discussão. E aí, tudo correto. Imagine que ainda no segundo exemplo agora, esse meu título judicial que está sendo executado já é objeto de coisa julgada. Eu tenho a rescisória para fazer. Contando de quando? Do trânsito julgado da minha ação. Eu vou dar um exemplo já para vocês. Esse é o segundo caso. Mas o caso do parágrafo 15 é o absurdo completo. A minha ação já transitou em julgado há 10 anos. Correto? O meu título judicial está sendo cumprido há mais de 10 anos. Ou há 10 anos. E o Supremo hoje decidiu que o meu título e outros tantos iguais são inconstitucionais. Sabe de quando é que eu vou contar o prazo por rescisória? Não é da minha decisão, é da decisão do Supremo. Isso rompe com a segurança jurídica de um modo absurdo. Coisa que eu nunca vi na minha vida em lugar nenhum. Mas nós temos no Brasil. A meu juízo, esse parágrafo 15 é altamente inconstitucional. E eu vou dar um exemplo para você. Fundo rural. Olha que coisa curiosa. Foi objeto de um parecer, inclusive, que eu franqueei há pouco tempo. Trabalhei com um querido amigo, o professor Vanderlei, que é coautor aqui de alguns livros comigo. Tem um livro, inclusive, que está saindo bacana, que a gente está escrevendo sobre decisão judicial, sai em breve. Mas a gente fez um trabalho juntos nesse parecer. A questão foi basicamente a seguinte. Escute aí, que é a minha última conversa para encerrar. A situação era a seguinte. Um produtor rural promoveu um mandado de segurança. Nesta ação, ele queria a declaração de que o fundo rural, no caso dele, era inconstitucional. Tá bom. Ele conseguiu essa declaração pelo juiz, o tribunal manteve e o Supremo Tribunal Federal manteve essa decisão com base em 2 REs repetitivos. 2 recursos extraordinários repetitivos. Passaram-se 8 anos e esse nosso cliente não pagou o fundo rural, porque tinha uma decisão judicial que dizia que ele não precisava pagar fundo rural. Segurança jurídica. Quase 10 anos. Sabe o que aconteceu? Pois é. Ano passado, o Supremo, por um outro RE, mudando os 2 anteriores, disse que o fundo rural agora é constitucional. Porque o momento financeiro do Brasil é difícil. Concordo que o momento é difícil, mas e a segurança, como fica? Pois é, declarou que é constitucional. Sabe o que aconteceu, meus amigos? Foi proposta ação rescisória, com base no parágrafo 15, para cobrar de volta do meu cliente todos os valores de fundo rural não pagos. Aí tem a discussão da prescrição, que eu não vou entrar no mérito. Não é o caso aqui. Tem a prescrição quinquenal, é outra coisa. Mas fez com que este cidadão que confiava na coisa julgada, que confiava na estabilidade, na segurança jurídica e na paz social, perdesse tudo. Tudo que é coisa julgada, segurança jurídica, paz social, não existe mais. Porque agora a rescisória é contada do trânsito julgado da decisão do Supremo e não mais da do meu cliente, no mandado de segurança. Isto é, meus amigos, para encerrar minha fala, se não inconstitucional, algo extremamente perigoso e deletério. Evidentemente, cada um tem a sua opinião do parágrafo 15. A minha opinião é de que este parágrafo 15 ele é um atentado à segurança jurídica, à própria coisa julgada, à paz social, à estabilidade, e simplesmente coloca as pessoas em uma situação de insegurança enorme. O que eu digo hoje a você é o seguinte: enquanto o parágrafo 15 estiver em vigência,
Você teve um crédito que recebeu? Melhor guardar e não tocar nele. Porque pode ser que daqui a 10, 15 anos o Supremo resolva declarar o seu título inconstitucional, o seu e outros. E pode ser que você ainda seja objeto de ação rescisória, como este meu cliente. E, infelizmente, seja obrigado a depositar o valor e até, às vezes, devolver o valor, com juros, correção e etc. Extremamente perigoso, problemático, mas é uma situação que se impõe. Meus amigos, da minha parte era isso. Combinamos de tentar conversar rapidamente com vocês um pouco sobre temas polêmicos da coisa julgada. Espero ter ajudado de algum modo. Desculpem a face cansada de alguém que passou por bons e maus momentos no dia de hoje, mas que, com prazer, encerra aqui esse time, falando sobre um tema agradável, para um grande amigo, admirável professor que está aí coordenando vocês, pessoa da mais alta respeitabilidade, seriedade, e um exemplar amigo e irmão a quem eu respeito e tenho um carinho imenso. Estou às ordens, muito obrigado por tudo, e um grande abraço a todos. Bom, vamos agradecer então, professor Renan, com uma calorosa aplausos aqui para ele. Obrigado, querido. Obrigado. Professor Renan, muito obrigado pelas suas considerações sobre a coisa julgada. Tenho certeza que foram realmente de muita valia para os alunos. Todas as indicações bibliográficas aqui com certeza foram anotadas. A nossa instituição conta com uma plataforma de pesquisa da Revista dos Tribunais, os livros, né, do amigo mencionados, com certeza também serão objeto de pesquisa nessa plataforma. Vou incentivá-los, né, a fazer a leitura e o estudo. E eu queria, né, então, vou abrir aqui por alguns minutos apenas, ver se alguém gostaria de direcionar alguma pergunta ao professor Renan sobre o tema da coisa julgada, se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Se não, eu faço, se ninguém se dispor. Você manda, meu amigo. Professor, só rapidamente, dentro dos slides aí, e também é tema de vosso livro, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre o conflito de coisas julgadas. Ah, sim. Que é um tema, né, bastante interessante dentro da questão da coisa julgada. Quer dizer, se nós tivermos uma decisão que viola a coisa julgada anteriormente formada, e isso não foi impedido pelo juiz, né, ou pelas partes, eventualmente, qual que prevalece, na opinião do amigo? Né? Se prevalece a primeira, se prevalece a segunda? Esse é um tema que parece que a gente ainda está um pouquinho longe, né, de chegar a uma solução definitiva. É verdade. Quando o professor é um gênio, é isso que vem dele, né? O pessoal aí tem um gênio na mão, que coisa bem boa. Queria eu ter um professor desse na minha época da graduação ou dos bancos, mas não foi o meu caso. De todo modo, a pergunta é fantástica, porque ela bota a pimenta em um tema que eu também enfrentei nesse livro, é verdade. Estava nos slides, mas não deu tempo de tratar no espaço de tempo aqui, mas é um problema enorme. São duas correntes. Explicando para os amigos. A primeira corrente, a corrente capitaneada pelo Araquém de Assis, que é um processualista a quem eu respeito, pelo que se produziu, evidentemente, que diz o seguinte, que vale é a segunda coisa julgada porque ela é a última. Então, essa é uma corrente que tem a sua razão de ser, o STJ já adotou ela em um momento do passado, sim, mas a corrente a qual faço eu, coro, professor Arruda Alvim e outros, é divergentemente desta. Para nós, a coisa julgada é uma só. Qual? A primeira, única e verdadeira. Tudo que vier depois da primeira, única e verdadeira coisa julgada é espúrio. Não é coisa julgada. Tanto que é objeto, ou deveria ter sido objeto de apreciação preliminar na contestação para aplicar a coisa julgada. Então, e o STJ já decidiu, inclusive, recentemente, sobre esse tema, na dúvida ou no conflito entre coisas julgadas, vale aquela que é a verdadeira, a primeira e única. Ela é, a nosso juízo aqui, a garantia de imutabilidade e consequente indiscutibilidade do comando decisório. Se a primeira coisa julgada é imutável e indiscutível, a segunda sequer poderia ter existido. É a corrente que nós adotamos aqui, meu amigo e meu irmão, mas evidentemente sabendo que há, de outro lado, corrente respeitabilíssima, a qual eu
rendo, evidentemente, o respeito, mas não me feriu. Bem, professor, então nós vamos encerrar. Eu gostaria de agradecer ao amigo, ao professor Renan, uma pessoa fantástica, né, que nos brindou hoje com essa brilhante palestra. Gostaria também de externar os meus sentimentos, né, pelos familiares do amigo. Nós poderíamos até, não sabia, né, disso, a gente poderia até ter reagendado, remarcado, porque a gente sabe que é realmente um momento muito doloroso, né, para a família, uma tragédia o que ocorreu. Então, né, eu só tenho a agradecer ao professor por ter mantido, né, e extremamente cansado e com esse fato aí familiar, né, muito triste, mas nossos sentimentos, todos aqui, né, infelizmente essas tragédias não deveriam ocorrer, né, da forma que ocorreu. A gente sabe que é um descuido muito grande, né, talvez um descaso, né, acaba sendo uma fatalidade, mas são coisas que são evitáveis, né, poderia ter sido muito evitada e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas os nossos sentimentos, professor, vamos manter contato, né? Eu vou recomendar aos meus alunos também aqui para que assistam ao amigo no YouTube. Eu acompanho os vídeos, estou sempre acompanhando. Eu também tenho um canal no YouTube. Famoso, por sinal, que eu acompanho. Não é muito, não. Está começando, mas tem um canal lá para os meus alunos, né? E também agora comecei a participar, como um amigo participa daquele grupo do Livejur lá também, com os vídeos, né? Também é uma equipe boa, tá divulgando os nossos vídeos. Então, dizer que é uma satisfação gigantesca mesmo tê-lo aqui com a gente, ainda que à distância, pela videoconferência. E eu gostaria que o senhor permitisse, também para ficar registrado, se a gente pode depois divulgar nos canais aqui da IT, por favor, no meu canal, no YouTube, a nossa videoconferência que fica gravada, né, para a gente divulgar para os alunos e todos os amigos. Sem sombra de dúvidas. Então, professor, muito obrigado de coração. Eu tenho certeza que todos nós aqui saímos enriquecidos com as suas lições de hoje e vamos, né, combinar uma próxima etapa para o encontro. Vamos sim, meu amigo. Olha, professor, nós vamos fazer uma foto aqui, o nosso técnico, Ciderley, está dizendo que vai fazer uma foto aqui. Então tá bem, enquanto ele se prepara para a foto, eu posso agradecer ao pessoal aí? Claro, professor. Muito obrigado, então, assim como dito pelo Paulo. Obrigado a todos pela atenção, foi uma oportunidade muito boa. Como disse para o Paulo antes, e agora dizendo aqui também, o fato foi realmente muito triste, passei um dia muito complicado ontem, na verdade, à noite, quando tudo se esclareceu lá. Hoje o dia foi um dia duro, de algumas dificuldades e outras vitórias, mas eu aprendi desde pequeno que confiar em Deus e trabalhar são os melhores remédios. Então, resolvi empregar as mesmas técnicas que me ensinaram, jamais fugir dos meus compromissos e fazer o melhor possível. Por isso que eu estou aqui, feliz da vida de encontrá-los. Obrigado pelas palavras de apoio e carinho. A instituição mora no meu coração. Eu tenho um irmão aí. É evidente que sempre que precisarem e que eu puder, faço questão de estar com vocês. Muito obrigado pela atenção. E estou à disposição para a foto também. Um abraço a todos aí. Grande abraço. Até a próxima oportunidade. Obrigado. Deus. Um abraço. Amém, amém. Tchau, tchau.